Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo e sejam vocês todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do canal oficial da família 5%. Eu quero começar saudando a família do Instagram. Bom dia para o pessoal do Instagram. Deixa eu colocar aqui, vou colocar aqui o endereço, né, do Instagram. Se você quer se juntar na família no Instagram, aí está o endereço, basta você fazer a solicitação e eu prontamente adicionarei você. E se você quer também seguir a família pelo Twitter, um grande abraço, um beijo no coração para a família do Twitter. Aqui está o endereço, aí está o Twitter, e vocês podem também começar a seguir a família lá no Twitter. E como o Facebook pede, né? E o canal já está há várias semanas, não sai de 51.700, sobe e desce. Eu novamente coloquei, apenas como forma de curiosidade, ou por curiosidade, todas as vezes que alguém se inscreve no canal, eu estou recebendo um e-mail que fulano de tal se inscreveu no canal. Olha, sem sombra de dúvidas, pelo menos de 20 a 30 pessoas ontem se inscreveram no canal. E o número não mudou. O número não mudou. Então, já tem um mês, se não me engano, que eu não saio de 51. Agora empaquei em 51.700. Mas não estou chorando, não é mimimi.
apenas para mostrar a vocês o quanto o FOSTube é parcial e está assim bloqueando o desenvolvimento de pessoas, vamos dizer assim, conservativas, né? Conservadores, melhor dizendo, que estão lutando contra o sistema. Mas ainda assim, por favor, inscreva-se lá, veja se você permanece inscrito, se você já acompanha o canal, se o sininho está acionado, tudo, porque eles estão cortando tudo, absolutamente tudo. Meus amigos, ontem o Hangout foi pesado, com um tema pra lá de polêmico. Foi mostrada aquela reportagem de quase 25 minutos e teve um cara, o RFA Almeida, que entrou e ficou nervoso. O cara começou a me xingar, sendo que eu apenas estava mostrando o vídeo, mostrando a reportagem. Não foi eu quem fez aquela reportagem. E contra fatos não há argumentos. É um clichê muito repetido aqui, mas é verdade. Contra fatos não há argumentos. Não, o problema não é só o lobby gay, a máfia lavanda, como disse qual é o nome dele? O Bernardo. O problema também é a pedofilia, que, ao contrário do que ele disse, não é uma pequena parte. É uma grande parte também. Está em todo mundo. E essa história, não que eu vou defender pastores, porque eu já saí, graças ao Pai, fui liberto desse sistema religioso, e ao contrário do que o Leonardo Bruno e o outro lado, o Observatório Católico, pensam que eu sou adventista, que eu frequento alguma igreja. Não, eu não frequento nenhuma igreja. Graças ao Pai já estou liberto desse sistema religioso. Mas essa historinha que mais são os crimes de pedofilia entre pastores ou cometidos por pastores do que por padres, me apresentem uma estatística. Agora é minha vez, né? Apresente uma estatística oficial, porque falar é fácil, jogar a titica no ventilador tem muita gente jogando. Agora o problema é que quando a titica é falsa, respinga na própria pessoa, não é mesmo? Então apresentem uma estatística que os pastores cometem mais crimes de pedofilia do que os padres. Apresentem, porque falar é fácil. E eu gostaria de pedir a vocês, eu vou tocar 2 vídeos em sequência, que eu ia apresentar ontem, mas eu senti que o tema já estava pesado, então resolvi cortar. E o primeiro vídeo, o próprio Vaticano confirmando que eles destruíram provas de outros crimes de pedofilia. O próprio Vaticano destruiu, quer dizer, isso por si só já é um crime. Isso por si só já é um crime. E o outro vídeo será um vídeo de 10 minutos, onde eu pediria que você não permitisse as suas crianças que assistissem, mas depois que você tivesse uma conversa com o seu filho, com a sua filha, porque ainda que você não seja católico, mas alguém da sua família e de repente seu filho, a sua filha vai passar as férias na casa dos avós, e aí os avós vão numa missa e coisa e tal, ensine-os a se defender, tá bom? Mas antes, porém, quero colocar essa mensagem aqui. Não existe São João Gospel, não existe Carnaval Gospel. O que existe é crente adaptando festa mundana para matar a saudade do mundo. Recado dado, muito bem dado, e é a realidade. Essa coisa aí de Carnaval Gospel não presta para nada. Então, até para evitar ganhar um strike, eu vou colocar aqui, deixa eu fazer um esqueminha aqui para tapar o logo de onde foi tirado, de onde esses vídeos foram tirados. Só um momentinho, pessoal. Tá aqui. Agora vamos voltar aqui no ar. É todo um esqueminha aqui, né? Dirigindo e fazendo live. Olha, tem gente que fica pra morrer comigo. Tem gente que não gosta não. Mas as pistas aqui são seguras, o trânsito é seguro. Além também do carro ser bastante seguro, cheio de alertas. E
não é aquela loucura de um cortando o outro, apesar que teve uma senhora que ontem entrou na minha frente, por isso eu tive que buzinar. Mas vamos lá, esse é o primeiro vídeo. Em Roma, no terceiro dia da conferência que discute o combate a abusos sexuais dentro da igreja, o Vaticano admitiu que destruiu arquivos sobre os autores dos crimes. No encontro deste sábado, o cardeal alemão Reinhard Marx falou sobre a necessidade de transparência no tratamento de casos de abuso sexual de menores. Ao lado do Papa Francisco e diante de bispos de todo o mundo, ele admitiu que a Igreja Católica destruiu dossiês sobre abusos sexuais. Arquivos que poderiam ter documentado as terríveis ações e nomeado os responsáveis foram destruídos ou nem mesmo criados, disse. Enquanto os líderes católicos debatiam, vítimas de abuso sexual protestavam no centro de Roma para exigir mudanças na estrutura da igreja e o fim dos abusos praticados por religiosos. Não mais abusos! Uma das vítimas presentes no protesto pediu ao Papa coragem para avançar e tolerância zero para que a igreja não seja terra sem lei. É o que exigimos e acho que é o que todos no mundo esperam da Igreja Católica, declarou. A conferência, que reúne líderes religiosos de 130 países, termina amanhã, com um discurso final do Papa Francisco. O Vaticano diz que vai criar medidas de acompanhamento para garantir que todos os bispos voltem para casa sabendo como implementar procedimentos anti-abuso. Como a técnica que ele utilizava para abusar de garotinhas, falando que amava, que era um sweetheart, que quer dizer uma pessoa agradável, adorável, etc e tal. Essas coisas, você pai, você mãe, tem que ensinar aos seus filhos, às suas filhas. E não se deixe levar, que eles não podem se deixar levar por esse canto de sereia diabólico. Porque isso daí é uma armadilha diabólica. Aproveita-se da confiança por causa de tudo aquilo que vem investido no cargo, né, de ser padre, a roupa, o aparato, o cerimonial, etc. Então as pessoas confiam cegamente. E aí quando descobrem, né, tal como aquela senhora que deixava até o padre dormir na casa dela, lá no quarto com o filho dela, e à noite o padre se levantava e abusava do filho. Aí quando se descobre, é uma decepção tremenda. E as pessoas que são vítimas desses ataques demoníacos, olha, só a misericórdia do Altíssimo para que esse pessoal venha se recuperar. Perdão, a garganta já está começando, porque fica uma marca para sempre, um trauma tremendo. Olha, é algo que eu não desejo a ninguém. Eu não desejo a ninguém. Ninguém merecia passar por isso. Absolutamente ninguém. Vocês viram ontem naquela reportagem, daquele senhor já de 76 anos, na época que a reportagem foi feita, e até a sua idade, ele ainda acordava no meio da noite, na madrugada, assustado, lembrando-se de tudo que ele sofreu. É algo terrível, pessoal. Como o conde não gosta, me xinga de tudo quanto é nome, o outro também do Observatório Católico. Mas agora digam vocês, essa instituição é ou não é um depósito de demônios e pedófilos? Isso aí, meus amigos, é um problema espiritual que leva a pessoa a um desvio de conduta, uma falha moral, como o Bernardo disse ontem, né? Mas o cunho, a raiz disso, é um problema espiritual. É um depósito de demônios e de pedófilos. Os 72 demônios da Goetia, de Salomão,
da chave menor, etc., aquilo tudo, eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas que se eles têm um lugar como habitação, esse lugar é o Vaticano. Você pode não gostar católico, pode me criticar, pode falar um montão de coisas, mas aí está, contra fatos não há argumentos. Não tem como você dizer que isso daí é mentira, que isso daí é tudo inventado, que é fantasia, ou então faça como o Leonardo Bruno. Me apresente dados científicos de fontes críveis, dados históricos. Estupro é estupro, não precisa de fatos científicos, não. Não se necessita apresentação de fatos históricos. E se há alguma coisa histórica, é que desde quando essa instituição foi criada, pega lá a história dos papas, veja os vídeos que eu já fiz falando sobre a história dos papas. Antes do ano 1000, Papa, qual é o nome daquele? Fulgêncio, que tinha 34 filhos. O outro que mandou desenterrar o cadáver do Papa antecessor, o qual ele odiava, e o julgou sentado sobre o trono de Pedro. O outro que cometeu incesto com a irmã, e o filho que geraram veio depois a ser Papa também. Era um tremendo bacanal. Um tremendo bacanal. Então, isso são fatos históricos, que nunca, jamais, em tempo algum, serão comentados nas aulas de catecismo, porque é vergonhoso. Aí, para não aumentar ainda mais a vergonha, eles falam que a história da Papisa Joana é uma lenda, algo inventado pelos comunistas. Isso é uma lenda. Idiota é quem acredita nisso. Não, idiota é quem acredita nessa instituição. Como eu falei ontem no final do Hangouts, o problema... Deixa eu estacionar aqui que eu quero falar isso olhando nos olhos de vocês. O problema não está na Igreja Católica. O problema é a Igreja Católica. Esse é o problema. Agora, também não vou passar deixa eu ajeitar aqui. Não vou ficar passando a mão sobre os evangélicos, porque todas as denominações, começando pelas históricas, batista, metodista e presbiteriana, essas três foram criações maçônicas. A única que eu tinha dúvida era a Assembleia, mas a Assembleia também já está podre. Essas igrejas neopentecostais, então, melhor nem comentar. A Adventista também foi criada pela maçonaria. As seitas também, como o mormonismo, também foi criado pela maçonaria. Os TJs, ou Testemunhas de Jeová, também foram criados pela maçonaria. E eu tenho um documentário que me mandaram do Fritz Springmeier, o cara que escreveu o livro sobre as 13 famílias Illuminati, e ele prova como essas seitas, igrejas tradicionais, todas elas são criações da maçonaria. E até do Billy Graham, que tem gente que ainda duvida que ele também era maçom. Olha o que o Leandro Esquadro Compasso disse. Pastor, não tem como comparar a ressurreição de pessoas que morreram novamente com a ressurreição de quem não vai morrer mais. Concordo plenamente, É pastor. isso que Pois é. estranho. Não, isso eu concordo plenamente. Só qual é o detalhe, pastor, é que muitas vezes Eis aí o teólogo. pensa-se que Cristo é o primeiro numa ordem cronológica, mas a gente quer insinuar que não é na ordem. Eu quero explicar mas isso. a importância Posso realmente... explicar isso aí? Por exemplo... Ô pessoal, desculpa, eu esbarrei o dedo aqui, falta de cuidado. Vou tocar novamente o vídeo. Esbarrei o dedo aqui sem querer, desculpa. Pastor, não tem como comparar a ressurreição de pessoas que morreram novamente com a ressurreição de quem não vai morrer mais. Concordo plenamente, É pastor. isso que Pois é. estranho. Não, isso eu concordo plenamente. Só qual é o detalhe, pastor, é que muitas vezes Eis aí o teólogo. pensa-se que Cristo é o primeiro numa ordem cronológica, mas a gente quer insinuar que não é na ordem. Eu quero explicar mas a isso. importância Posso realmente... explicar isso aí? Por exemplo, claro, pastor, Moisés, por exemplo, nós sabemos que Moisés foi ressuscitado, mas ele poderia voltar a morrer.
Como assim? Por quê? Se Cristo no Getsêmani desiste do plano de salvação, Moisés ia ter que descer embora. Elias também. Então, nós cremos que a ressurreição de Cristo é especial, sim. Não é que não podemos comparar com as outras. Eu só citei no nível cronológico. Então, assim como Cristo, ele é das primícias porque ele morreu, ou melhor, que ele ressuscitou e ele não volta a morrer mais, nós não o igualamos com Moisés por ele ser ressuscitado. Por quê? Porque Moisés poderia morrer ainda. Se Cristo não cumpre o plano na cruz, já era. Com de fora o senhor deixou a deixa que eu precisava. Vamos lá. Ora, se Moisés apareceu com um corpo glorificado no seu entendimento do modo da transfiguração, significa que ele ressuscitou com um corpo imortal. Se ele ressuscitou com um corpo imortal glorificado, como é que ele poderia voltar e morrer, uma vez que ele tem a imortalidade? Olha que contradição bíblica. Agora, a cruz de Cristo tem que garantir a imortalidade. Mas se ele... Estão vendo aqui a interrupção? É que ele apareceu em glória lá no monte. Então ele apareceu glorificado. Mas não é porque ele aparece, pastor, em glória, que ele não dependa do sacrifício de Cristo para pagar a dívida. Mas isso daí é uma ilação, uma dedução e uma indução. Não. Agora veja bem, então já tem um problema sério. Se ele volta a morrer, então ele já não é corpo imortal, não é corpo glorificado, já é um outro entendimento. Viram aí, né? Esse herege não aguenta 5 minutos de um debate com uma pessoa que tenha... Não é necessário um profundo conhecimento, não, mas que tenha um conhecimento razoável das Escrituras. Viram o que ele disse? Que Moisés ressuscitou. Nós sabemos que Moisés ressuscitou, baseado naquela passagem que houve uma luta, pelejaram pelo corpo de Moisés e que Moisés apareceu com um corpo celestial. O próprio Eterno disse para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto, está morto. Para de ficar chorando aí e agora é contigo. Faz com que esse povo Israel vença as batalhas e assuma, tome posse da terra prometida. Para de ficar choramingando. Moisés já era. O tempo de Moisés já passou. Aí um pastor que conhece a Bíblia foi e desmoralizou ele ao vivo e a cores. O Leandro Esquadra e Compasso. E é o conselheiro bíblico da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que sinto muito em informar-lhes, mas também é uma criação maçônica. As igrejas evangélicas, ou o evangelho, tal como nos foi ensinado no Brasil, tudo criação maçônica. Pega a Bíblia, meu amigo, e leia, e responda-me se o Messias criou alguma denominação. Como o doutor Pedrosa vem batendo nos hangouts dele. Me diga qual foi o templo que o Messias construiu. Você não vai encontrar nenhum. Não vai encontrar. O catolicismo hoje é o caldeirão da bruxa. É uma mistura de mitraísmo com adoração a Baal e tantas outras coisas. E agora está aí o Chiquinho lutando para o estabelecimento da religião da nova era. E já estão criando o Crislã. Bom, já estou chegando ao final dessa transmissão, mas permita-me mostrar-lhes umas coisas aqui, umas fotos, né? Essa aqui primeira, aí está, 699 anos do martírio de Jacques de Molay. Sabe por que criou-se no Brasil? E essa revista é uma revista maçônica, o Malhete. Vocês podem ver lá em cima o Esquadra e Compasso e a letra G do Gadu, e comprovando que é uma revista maçônica. Vocês sabem por que sexta-feira 13 é considerado um dia de azar? E por que o PT oficializou o 13 como seu número oficial do partido? Porque esse cavaleiro de Malta aí, que depois a instituição também foi infiltrada pela maçonaria, morreu numa sexta-feira 13. E o 13, dentro do mundo místico, vamos assim dizer, é um número que representa a rebeldia contra o Criador. Por isso.
Então, convencionou-se dizer que sexta-feira 13 é o dia do azar, por causa da morte desse Jacques de Molay. E todo filho de maçom, da idade de 13 a 21 anos, automaticamente é inserido nessa, vamos dizer assim, fraternidade dos filhos de maçons. De Molay. Passando agora para a próxima, temos aqui o irmão Adam Weishaupt, maçom e Illuminati. Veja aqui, revista da maçonaria, o malhete. Aí está. Passando para a próxima. Briga do Papa com Cavaleiros de Malta revela a posição do Papa Francisco contra a maçonaria. Aí você vê isso e pensa, tá vendo? O Papa é contra a maçonaria e coisa e tal. Não, meus queridos. O Papa não é contra a maçonaria. Essa briga aí é por causa de uma propriedade. Diz assim, ó. Começou com uma briga por recursos humanos, então veio uma disputa sobre preservativos, seguida por preocupações papais sobre maçonaria. Agora tornou-se uma guerra total por procuração entre o Papa Francisco e os tradicionalistas do Vaticano que se opõem a ele, tendo como campo de batalha um palácio renascentista ladeado pelas vitrines de Jimmy Choo e Hermès, na Via del Condotti, a rua mais exclusiva de Roma. Essa é a briga dele, porque os Cavaleiros de Malta também são maçons. Então a briga por causa de preservativos e por causa de uma propriedade, de um castelo renascentista. Aí acima diz assim, maçonaria e os batistas no Brasil. A maior organização protestante evangélica dos Estados Unidos da América, a Convenção Batista do Sul, responsável através da Junta de Richmond pela implantação do trabalho batista no Brasil, possuía naquela época e ainda hoje possui um grande número de membros maçons. Tá aí, pessoal. Vai dizer que isso é mentira, batistas? Vocês vão dizer que isso é mentira? Que o primeiro batismo de uma igreja evangélica, se não me engano, foi no Brasil? Sim, no Brasil. Foi realizado dentro de uma loja maçônica. O primeiro pastor consagrado no Brasil foi consagrado dentro de uma loja maçônica. O que vocês vão dizer? Não tem o que esconder, não. Olha aqui que bonitinho. Neymar e o dentista dele. Olha o símbolo Illuminati. Aí, olha. Ao vivo e a cores. Mais outra. Olha o aperto de mão do Serra com Barack Obama. Tá aí, ó. Serra e Obama em recente aperto de mão maçônico. Muitos acreditam que a troca de olhar é satânica. E ali, entre eles, o responsável pelos Cavaleiros de Columbus, lá de Nova York. Ou os Cavaleiros de Colombo. Aqui algumas figuras do passado que também eram maçons. Tá aí, olha, o Jânio Quadros. Deixa eu procurar aqui essa foto, aqui no telefone. Tá, o Jânio Quadros, Mandela, Martin Luther King e vários outros. Ah, mas você tem que falar da estrutura de poder, em vez de ficar falando de Illuminati, maçonaria, papudinho. A estrutura de poder é feita por quem? Por seres humanos. E esses seres humanos servem a quem? Ao diabo, sendo que há várias divisões. E a maçonaria é quem está comandando juntamente com os jesuítas e com o apoio tremendo do Vaticano. Pega a sua Bíblia, papudinho, leia Ezequiel 8, está lá um ritual maçônico. Então por que não falar da maçonaria? Tá com medo? É isso mesmo? Olha o aperto de mão do Lula com George Bush. Aí, ó. Lula e Bush com cumprimento maçônico selam a nova ordem mundial. Olha aqui outro aperto de mão do Lula, agora com o David Cameron, que foi primeiro-ministro da Inglaterra. Olha aí. Então vai vendo, papudinho. Olha aqui, Avança Brasil. Tá aí, olha.
Segundo Congresso Avança Brasil, General Augusto Heleno, General Santa Rosa, Beni Barbosa, o Príncipe, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Major Olímpio. Então vai vendo aí, Papudinho. Vai vendo porque a coisa é forte. Tá aí, ó, Felipe Jimenez, Nelson Bruni, Alexandre Guimar, Thomas Corontai, Stavros Chantopoulos, Centro Universitário Ítalo Brasileiro, Avenida João Dias, 2046, São Paulo. E o Avança Brasil é um grupo de maçons que a maionese, muito feliz da vida, feliz como uma lombriga, apareceu ao lado deles. O guru da Virgínia fez um hangout cheio de simbolismos maçônicos com o Avança Brasil. Veja e entenda. Não tome a minha palavra como a verdade, não. Veja e entenda. Para terminar, 2 fotos. Olha aí o General Heleno. Capite? Olha aí a Raquel Dodge. Capite? Mais uma de lambuja que eu mostrei ontem. Olha o Guaidó quando esteve aí no Brasil. Foi lá no Grande Oriente do Brasil, em Brasília. Na maior potência maçônica de toda a América Latina. Capite? Então, meus amigos, contra fatos não há argumentos. Podem me xingar, podem falar de tudo. Quero ver contestar isso aí. Ninguém contesta. Ninguém contesta. É mais fácil me agredir, me chamar disso e daquilo, mas contestem isso daí. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo apoio, pela sua paciência e pela sua audiência. May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.